Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz e animada de estar aqui com vocês e apresentando, né, o live pitch desse grande programa que foi o programa de aceleração do Grupo Martins, o primeiro batch desse programa que foi feito, né, em conjunto com a Liga. E vocês vão, enfim, ver super em breve pitches muito bacanas e cases muito interessantes que aconteceram, realmente inovações, né, fora da caixa e que a gente teve com o Grupo Martins. Para não enrolar mais vocês, prestem bem atenção nos pitches que vão estar aqui, que vão ser informações e cases bem interessantes. Eu vou convidar já o Domingos Secos, da Allright, para contar um pouco com a gente o projeto que eles desenvolveram com o Martins durante o programa de aceleração e um pouquinho do que é o Martins Ads. Legal, Bárbara. Obrigado aí a todos. Boa tarde. É uma honra estar aqui representando a Allright, junto com o Dudu aqui, o nosso padrinho, para apresentar esse projeto, né, para vocês. Não sei se a apresentação pode ser colocada já, eu já inicio. Ótimo. Pode iniciar, Domingos, já está. Perfeito. Muito bem. Falando rapidinho aqui sobre a Allright, né? Nós somos uma empresa, né, da categoria de EdTechs, né? A gente trabalha com tecnologias para mídia, né, para publicidade, e temos aí uma missão de colocar, né, transformar os veículos e os anunciantes, né, nas novas tecnologias de compra e venda de mídia, né, de inventários, né, chamado aí no mercado de mídia programática, né? E dentro desse recorte, né, de mídia programática, nós temos aí um foco, né, um propósito de fazer com que pequenos produtores de conteúdos, né, que são sites locais, né, rádios locais, né, espalhados por todo o Brasil, né, que eles consigam, né, através de novas tecnologias, né, se reaproximar das marcas, né, e poder enfrentar aí também, né, com mais eficiência, né, as mudanças que o mercado está exigindo. Isso, né, fez com que a gente construísse nos últimos 5 anos, né, uma rede de sites, né, uma rede de publishers que hoje fala todos os sotaques do Brasil, né? São mais de 200 sites hoje conectados, né, sites de notícia e também sites de conteúdo. E mensalmente a gente tem, então, mais de 50 milhões de pessoas, né, de brasileiros conectados a essa grande rede. E essa nossa capacidade, então, né, de poder ajudar as marcas, né, e os produtores de conteúdo, né, nos novos desafios de mídia, foi isso, né, foi identificado pela Liga, e a gente teve aí a felicidade, né, de poder conhecer o Grupo Martins mais de perto nesse processo de aceleração. Quando a gente recebeu, né, essa demanda, né, basicamente ela trazia aí o desafio para a gente auxiliar o Grupo Martins, né, para que ele pudesse, né, a empresa pudesse monetizar as suas propriedades, né, com anúncios, né, que a gente pudesse desenvolver aí uma ferramenta, implementar uma ferramenta de autocompra, né, que a gente pudesse atender, né, os sellers, os vendedores no marketplace, né, de qualquer tamanho, né, com qualquer tamanho de bolso também, e de uma forma automatizada. E ainda, né, como um bônus, vamos assim dizer, que a gente pudesse ampliar essa capacidade de entrega, né, de anúncios, não somente no marketplace, no aplicativo, no site do Grupo Martins, mas que a gente pudesse fazer uma extensão, né, que a gente pudesse aumentar essa capacidade de entrega de anúncios e geração, né, de tráfego e oportunidades de venda também na rede da Allright, né? Com isso em mente, né, a gente desenhou, né, e já está numa fase aí de lançamento do Martins Ads, né? Depois também o Dudu vai falar um pouquinho mais do ponto de vista, né, da empresa, né, da corporação sobre isso, né? Fazendo com que a gente utilizasse, né, o máximo hoje, né, da nossa integração, né, e da nossa plataforma
onde a Allright hoje auxilia, né, a monetização para quem produz conteúdo, né, através de sites e aplicativos, a conexão disso, né, com os anunciantes para que eles gerem campanhas, tanto de forma programática como de forma direta, e ainda nós temos um desenvolvimento também de uma ferramenta, né, de publicação de conteúdo, né, fazendo com que nesse sistema, né, ele aqui num zoom um pouquinho maior, a gente consiga, né, fazer toda essa transação e essa integração aí de diferentes interessados, né, no caso do marketplace, do próprio Grupo Martins, dos sellers, né, dos compradores, tanto do B2B como do B2C, né, e quando a gente pensa num ambiente mais de notícia, né, também nos usuários, né, notícias e conteúdos, também nos leitores e as pessoas que acessam esses conteúdos, né. Domingos, a gente estourou o tempo aqui, então vou pedir para você encerrar. Tá, perfeito. Então, enfim, só para fechar aqui, né, como o desafio ele é bastante grande, né, a gente fechou um escopo, né, para fazer essas implementações, essas integrações, e é esse estágio, né, que a gente conseguiu colocar dentro dos 4 meses de aceleração. Vou agradecer aqui, deixar, né, os dados do Dudu, né, do Eduardo e os meus aqui, para quem quiser fazer um contato, e devolver a bola aí para ti, Bárbara. Obrigado. Perfeito, Domingos. Obrigada pela apresentação. E muito incrível, a gente já está, enfim, super empolgado e ansioso para ver os próximos passos desse projeto e como ele vai evoluir. E eu queria convidar o Eduardo Pimentel, do Grupo Martins, para dar um pouco também a visão dele, né, de como foi desenvolver esse projeto junto com a Allright durante o programa de aceleração. Fica à vontade, Eduardo. Obrigado, Seco, obrigado, Bárbara. Boa tarde aí, pessoal. Enfim, né, como se espera de toda inovação aberta, né, esse foi um processo, enfim, bem positivo, bem assim, desafiador, né, principalmente quando você pensa numa empresa como o Martins, uma empresa de 67 anos, enfim, trazer inovação para dentro de uma empresa que já tem uma governança, enfim, algo muito bem estabelecido em termos de condução e de iniciativas, de projetos e tudo mais, é um grande desafio, né? E esse projeto, ele por ser algo muito novo, algo que o Martins até então não havia feito, para nós era muito salutar e buscar um caminho através, né, junto à Liga e fazer com que a gente encontrasse, e aí tivemos essa feliz, né, encontro aí junto ao Allright, que encaixou bem dentro daquilo que a gente esperava, e não somente, né, teve uma visão de trazer um produto fechado, mas também se adaptar à nossa realidade, ao nosso negócio. Então, eu acho que o fruto dessa flexibilidade, dessa vontade de fazer e dessa abertura para essa inovação que fez com que a gente tivesse, de fato, enfim, tido um projeto em 4 meses, um MVP que realmente já está executando, já está no ar, e que tem aí todo um roadmap ainda pelos próximos meses para a gente fazer, de fato, um produto e lançá-lo, né, junto aos nossos sellers e os nossos fornecedores. Então, assim, foi muito bom, né? Agradeço aí ao Allright, à Liga, né, e ao empenho de todos que fez com que isso se tornasse uma realidade. É isso aí, Bárbara. Muito obrigada pelas suas palavras, Eduardo, e muito feliz, né, do resultado que vocês alcançaram juntos e da experiência positiva que foi para os dois lados. A gente da Liga fica super honrado e cada vez, enfim, mais empolgado, né, de poder apoiar projetos desse tipo. E vamos continuar falando um pouco mais, né, contar mais cases que aconteceram durante esse programa de aceleração do Grupo Martins. E para isso, eu gostaria de convidar o nosso próximo empreendedor que vai apresentar, o Rômulo, da Implanta em T, para contar um pouco do que eles criaram juntos com o Grupo Martins, o que é esse motor de precificação num contexto super específico, né, como é o caso Eduardo, como foi o caso do Grupo Martins. Fica à vontade, Rômulo. Olá, boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui. Nós vamos falar da solução que a Implanta, que é uma empresa especializada em inteligência de dados, produziu a partir de conversas com o Grupo Martins, que é o maior atacadista da América Latina. Então, ficamos muito felizes com essa parceria, com o andamento que ela tem. E a produção desse motor, ela está dentro de uma dor que o Martins tem hoje, que é
ele tem um marketplace que é um dos maiores do país, faz B2B para mais de 250 mil pequenos varejistas, com mais de 50 mil itens em exposição de 500 sellers. E nem todo seller consegue atender o preço justo, ideal em cada estado, em cada condição comercial, e algumas vezes são perdidas vendas por falta do preço não ajustado. Então, a nossa atividade dentro da parceria aqui é criar esse motor usando inteligência artificial para permitir que os sellers tenham os preços ótimos. A Implanta ela tem bastante experiência em extrair dados esparramados, tratar esses dados usando inteligência artificial, tudo de forma automática, usando os nossos componentes, para permitir o compartilhamento para as melhores decisões. Então, é aquela dúvida, é possível escalar a inteligência artificial? Sim, a gente tem os componentes ideais para fazer essa escalada. Então, a solução nós montamos um painel onde o seller entra e acompanha o preço que está sendo proposto. Se ele acatar, já está integrado com os dados que o Martins fornece e já vai para a plataforma de preço sugerido, e a gente acompanha o resultado. Então, a ideia é, se der certo a parceria, a gente está lá no mira do Martins para novos projetos de inteligência artificial. E aí, esse primeiro case aqui com 5 sellers pode nos projetar para a gente fazer os outros 500. Então, as oportunidades para Implanta são enormes. Então, a gente escolheu 5 sellers de áreas diferentes, que geraram 288 produtos que a gente está acompanhando os preços. Estamos usando algoritmos de LSTM, de classificação, dentro da nossa plataforma, e a ideia é de chegar com acurácia de mais de 90%, tudo isso com baixo investimento e seguindo sempre com trabalho em equipe com o time do Martins. Então, após o prazo, a gente colocou até 8 de outubro, mais de 30 mil preços serão sugeridos. Desses, os sellers vão consultar pelo menos 100 vezes, vão acatar, em média, 6 mil preços, e esses preços vão estar tão ajustados em preço e em volume que deve aumentar as vendas em 10%, gerando uma margem nominal para o Martins de 5%. Então, os próximos passos da parceria são finalizar esse ciclo até outubro, criar a cultura nos sellers para que eles consultem os preços e tomem a decisão baseado nessa métrica, e esse motor de precificação vai ser expandido para os demais sellers com a integração e automação da coleta e tratamento dos dados. Na Implanta não tem meio termo, só tem os dados confiáveis, ou você tem ou não tem. Então, a parceria está sendo fortalecida com um grande case. Obrigada pela apresentação, Rômulo. Muito interessante todo o projeto que vocês estão tocando aí, junto com os sellers e junto com o Grupo Martins. Precificação é um tema super estratégico, né, e complexo, e quando você olha para o contexto do Grupo Martins ainda, e olhando para a precificação, né, do B2B, de sell-in, se torna algo mais complexo ainda, né? Então, é muito bacana a tecnologia que vocês estão desenvolvendo para atacar esse desafio. E para comentar um pouco mais sobre isso também, eu quero convidar o Pablo Freitas, do Grupo Martins, para dar um pouco a visão dele de como foi tocar esse projeto junto com a Implanta T e T no programa de aceleração. Por favor, Pablo. Bom, obrigado, Bárbara. Valeu, Rômulo. Boa tarde a todos. Como a Bárbara já adiantou, né? O Rômulo adiantou, é um projeto bem desafiador e complexo, né? Quando a gente fala de precificação B2B, toda a questão tributária, a quantidade de SKUs e variedade de clientes que a gente atende, e a nossa experiência, né, que a gente teve com a Implanta foi super positiva desde o início, porque eles conseguiram entender bem, né, essa complexidade, essas dores que o Martins tem, se tratando de marketplace e precificação de séries, e eles conseguiram fazer bem essa ponte entre as nossas dores e trazer uma solução utilizando inteligência artificial e machine learning, né? Então, é uma ferramenta que a gente está com uma grande expectativa de ajudar bastante a gente, né? E precificação, centavos aqui para cima ou para baixo, você mexe muito no ponteiro, né, da empresa, então é um assunto bem estratégico para a gente. Futuramente, né, a gente pensa
num cenário ideal, né, expandir isso para todos os sellers, porque tem vários parceiros nossos que são mais locais, né, atuam mais localmente, não tem tanta inteligência, tanta mão para fazer uma precificação mais inteligente, né, como a Implanta faz com esses motores de inteligência artificial. Isso vai ajudar a gente muito a alavancar o negócio marketplace. Além disso, né, o Martins vem nessa crescente de digitalização, utilização massiva de dados e experimentação mesmo de analytics, inteligência artificial, e a Implanta vem nessa onda, né, que a gente está, e aí eles ajudaram bastante a gente a trazer nessa cultura de dados e utilização de dados e inteligência analítica para a gente tomar decisão que, no final do dia, para a gente vender cada vez mais e melhor, né? E levar isso também para os nossos parceiros, para os sellers no marketplace. Então, está sendo bem legal esse trabalho aí que a gente desenvolveu junto com o pessoal da Implanta. Muito obrigada por compartilhar sua visão, Pablo, de como foi tocar esse projeto. Muito interessante mesmo. E bom, pessoal, para todo mundo que está assistindo, né? A gente já falou um pouco aqui, né, do Martins Ads, que o Grupo Martins tocou junto com a Allright, agora da Implanta T, com esse desafio, né, do motor de precificação para Lean, no contexto B2B. E vamos falar um pouco do desafio tributário agora, que é uma coisa que eu acho que dá dor de cabeça para todo mundo que está pensando no contexto, né, das empresas, e ainda mais na escala que o Grupo Martins tem, né? E a gente ficou muito feliz de encontrar a Systax como a startup para a gente trazer para o Grupo Martins para fazer essa parceria e esse projeto como a solução para simplificar, né, e criar um motor de tributação para o Martins. E eu vou convidar o Gerson Prochnow, da Systax, para compartilhar um pouco como foi o projeto e o que é a Systax. Por favor, Gerson. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde a todos. Inicialmente, queria agradecer à Liga pelo convite para participarmos desse Summit. Uma excelente oportunidade para a Systax. Para falarmos um pouco sobre a Systax é uma empresa de tecnologia, mas que fez uma muito forte combinação entre conhecimentos de TI e conhecimentos fiscal. A gente é uma spin-off da Fiscosoft, era uma editora digital, então nosso histórico, a alma da empresa é fiscal, mas tecnologia faz toda a diferença para a gente conseguir entregar o nosso resultado. E o nosso objetivo, junto aos clientes, é reduzir riscos, melhorar processos, trazer agilidade e economia. E a forma que nós desenvolvemos para atingir esses objetivos é termos criado uma solução que sistematiza a tributação de mercadorias no Brasil. Esse foi o desafio que a gente venceu, é algo que nós começamos lá em 2008, um desafio bastante complexo, porque o Brasil tem uma complexidade, um dinamismo tributário muito fortes. Apenas para trazer alguns números para vocês, o nosso principal ativo, a nossa base de conhecimento, ela é composta por mais de 22 milhões de regras de negócio. E são regras que são mantidas, né, atualizadas diariamente, são mais de 25 pessoas fazendo exclusivamente isso, e um time total de mais de 160 pessoas que nós temos na Systax. Grande parte desse time com skill fiscal, formação jurídica, contábil, mas também um time considerável com skills de TI. E a Systax mantém hoje alianças com mais de 70 empresas, integração com mais de 60 RPs, para a gente levar essa solução e ajudar nossos clientes no dia a dia, atendendo aí mais de 2.000 empresas ou grupos empresariais. E o nosso orgulho, né, a nossa principal diferenciação é o fato de termos criado a única base de regras para tributação de mercadorias no Brasil, realmente abrangente, considerando todos os segmentos da economia, da indústria, até o consumidor final, e nas 27 UFs, ou seja, qualquer combinação de operações internas ou interestaduais. O desafio que foi trazido pela Liga, junto com o Martins, para a Systax, envolvia a tributação, os impactos da tributação no marketplace B2B. Isso envolve, inclusive, ajustes de preço, porque se não se corrige o preço, o impacto acaba atingindo a margem ou até mesmo a competitividade. E depender apenas dos sellers para que forneçam essas informações de natureza tributária, dos ajustes tributários, considerando cada detalhe da operação, é uma limitação para a operação. E também adicionaria alguns riscos. Então, esse foi o desafio trazido, e a solução que nós concebemos para resolver esse desafio foi adicionar
no marketplace uma conexão com o nosso motor de cálculo tributário. Esse motor ele é amparado por uma base de regras, uma base de conhecimento, que consegue ajustar, então, os preços imediatamente, de acordo com a tributação aplicável em cada situação. E aí tem que se levar em conta variáveis ligadas à própria mercadoria, as mercadorias que estão sendo transacionadas, e as variáveis relativas ao comprador e ao vendedor, tanto variáveis de localização geográfica, quanto perfis de atividade ou perfis de regime de tributação. Nós desenvolvemos uma prova de conceito, basicamente com 3 etapas. A primeira foi a criação dessa base de regras, essa base de conhecimento, considerando um conjunto de mercadorias e operações relativas a um recorte de 2 sellers, então, diversas dezenas de mercadorias, considerando operações com o Brasil todo a partir desses 2 sellers. Foi acionada a API do motor de cálculo, gerando pedidos com esses preços ajustados, e na terceira etapa, os sellers, então, puderam revisar os dados tributários desses pedidos, né? E nós tivemos, então, uma análise aí de resultados, considerando aspectos qualitativos, basicamente a precisão da incidência dos tributos, como nós calculamos os tributos em cada caso, com resultado satisfatório, e também a questão de performance, que é algo bastante importante, né? Basicamente, nos resultados, em média, nós tivemos assim, menos de 10 milissegundos por item para ajustar os preços, para realizar essa operação, considerando, inclusive, isso acionando em nuvem, né? Os próximos passos eu deixo para o Alex, que foi o padrinho do projeto, para ele poder complementar. Ele já fala na sequência, e eu deixo também os dados de contato aqui, tanto meus, Sistac, quanto do Alex, e devolvo para você, Bárbara. Muito obrigado. Super obrigada pela apresentação, Gerson, e vou aproveitar essa ponte e já convidar o Alex Ávila, do Grupo Martins, para contar um pouco os próximos passos e a visão dele de como foi desenvolver esse projeto com vocês também. Por favor, Alex. Legal, Bárbara. Muito obrigado, Gerson. Prazer estar aqui com vocês. Acho que até antes da gente falar um pouco dos próximos passos, falar o tamanho do desafio que a gente enfrentou ao criar o Marketplace, né? A gente aproveitou, obviamente, a estrutura do Martins como um todo, por ter uma atuação a nível nacional, está em todos os municípios do Brasil, e a gente criou o Marketplace justamente para atender todo esse universo de clientes que a gente tem. E a partir disso, a gente foi captando seller. Hoje a gente tem sellers nas 20 unidades federativas, das 27 unidades federativas, nós temos em 20 delas a gente tem sellers. Então, muitos deles atendem a nível nacional. Só que eles utilizam muito a nossa plataforma para expandir áreas de atuação, para atuar em regiões onde eles não atuavam antes, e a partir desse momento eles já começam a encontrar algumas dificuldades tributárias, porque eles vão atuar em regiões onde eles não têm conhecimento. Então, já inicia uma complexidade a partir dessa relação. E, além disso, também, a gente utiliza da nossa força de vendas para fazer a jornada O2O, né? Então, além da venda tradicional nativa do próprio cliente entrando na nossa plataforma e comprando, a gente tem 4.400 representantes espalhados em todo o território nacional e mais 400 geradores de demanda situados aqui em Uberlândia. Então, imagina a complexidade para eles entenderem a tributação de determinado estado, faturando de outro estado. Então, é praticamente impossível a gente conseguir ter essa resposta se não for através de uma empresa como a Sistac. E, de fato, né, quando ela foi apresentada para a gente, ela exatamente daquilo que a gente precisava para poder potencializar o nosso marketplace. Como o Gerson comentou, nós fizemos uma POC com 2 sellers que abrangem nível nacional, com mix bem diversificado de eletroeletrônicos, de mix de varejo, e a resposta de teste para essa POC foi muito positiva, né? Tanto a nível de assertividade como de aceitação. Então, a partir de agora, a nossa ideia é apresentar esses resultados para os sellers que nós temos espalhados a nível Brasil, para que eles também inicie esse processo com as Sistacs, que a gente possa ter essa assertividade de preço e a nível nacional para ser mais assertivo, tanto quanto para a nossa força de vendas, quanto para a própria venda nativa. É isso. Obrigada, Alex, por compartilhar com a gente a complexidade desse desafio, né? E acho que é algo que abrange os 3 desafios, né? Os 3 cases que a gente trouxe aqui hoje, um pouco a dor de crescimento desses sellers, né? Gerar novas oportunidades de vendas para eles ali através do Martin Ads, gerar novas oportunidades de prestação mais assertiva para eles poderem estar vendendo ainda mais esses novos mercados
que o Martins está permitindo que eles alcancem também com a solução da Implanta IT. E, por fim, né, com a solução tributária, poder ter essa inteligência tributária também para todos esses novos mercados que eles vão poder passar a atuar, né? A gente ficou muito feliz com esse programa de aceleração do Martins e com os resultados, né, com todos os projetos que foram desenvolvidos. E eu convido aí o público a comentar se vocês já tinham visto cases parecidos, antes, similares, o que vocês acharam, já tinham visto cases com essa dimensão de complexidade também, e escala e tamanho e volume, né, que o Martins tem. E compartilhem com a gente aí no chat. E eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje, do Domingos, da Allright, do Eduardo, da Martins, do Rômulo, da Implanta IT, do Pablo, do Martins também, do Gerson, da Systax, e, por fim, do Alex, que acabou de falar com a gente, da Martins, por terem vindo aqui e compartilhado a experiência deles também. Muito obrigada, pessoal, e eu vou passar a bola de volta para o estúdio, mas primeiro, Liga Open Innovation Summit, inovação com resultados reais.